Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Morgana da Gesta Baby e hoje, junto com a Thaís, a gente vai conversar um pouquinho sobre a mala da maternidade, sobre as principais roupas e utensílios para colocar nessa mala e não faltar nada. Além de eu ser a diretora da Gesta Baby, eu sou a mãe do Bernardo, de 7 anos, sou consultora em aleitamento materno e doula. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, da Circo de Luxo Moda Bebê, consultora de enxoval, e a nossa loja online fica aqui em Caxias do Sul. Então, pessoal, hoje a gente vai começar então falando sobre a mala do bebê, sobre os principais itens que a gente vai colocar nela. O ideal é que vocês arrumem em torno de 3 kits. A gente costuma dizer kits para facilitar a vida da mãe, do pai ou do acompanhante que vai estar junto com essa mãe no hospital e até mesmo da equipe de enfermagem que muitas vezes vai até o quarto e vai solicitar essa roupa. Então é isso que a gente preparou para vocês hoje e a Thaís, como é consultora, vai explicar para vocês um pouquinho sobre tecido, sobre medidas, que também é muito importante a gente cuidar desses detalhes, o tecido que a gente vai colocar no nosso bebê, né, Thaís? Verdade. Então, a gente separou alguns kits para mostrar para vocês aqui, começando pelos bodies. Então, nesse kit que vocês vão levar dentro de um saquinho transparente, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem que ter um body. O body é esse tipo de modelo, é uma camisetinha inteira, então aqui é o encaixe das pernas do bebê. Ele é canelado, é um tecido 100% algodão, é um tecido que deve ser ideal para criança, já que os recém-nascidos têm a pele 3 vezes mais fina que a nossa. Então, importante quando vocês forem organizar esse enxoval, olhar a etiqueta de composição. O 100% algodão é o melhor tecido para os bebês. Nesse kit tem que conter também uma calça, que ela pode ser conjunto ou não do body, você pode escolher. E ela aqui nessa calça, deixa eu deixar um detalhe para vocês. Essa calça aqui não tem pezinho, mas ela pode ter pezinho também, porque os bebês sentem frio nas extremidades, né, Morgana? Então é sempre bom proteger bem eles. Se não tiver o pezinho, que seja um macacão, que a Morgana vai mostrar para nós depois, que ele seja de corpo inteiro, inclusive com o pé fechado. Esse pezinho aqui. Vocês vão encontrar vários modelos no mercado, mas a gente recomenda que seja de corpo inteiro, o fechamento, botão de fecho bem fácil, né, na hora de vestir, e que seja com o pezinho fechado. Temos também a meia, que é bem importante a meia, para manter o pezinho quentinho. Sim. E qual é a outra função da meia, Morgana, que a gente pode estar usando? A gente utiliza ela também na mão do bebê. Os primeiros dias, e principalmente na maternidade do hospital, a gente não corta a unha desse bebê. Então, às vezes, alguns bebês se arranham, começam a arranhar a mãe, o pai. E então, para isso, a gente usa uma meia ou alguns tip-tops, né, Thaís? Tem a manguinha que a gente vira também, que pode ser usada. Essa meia, vocês sempre dão preferência a tecidos de algodão também, tá, pessoal? Que aí esse pé vai respirar, essa mão também vai poder respirar. E muito importante, se ela for colocada na mão desse bebê, ela não pode ser deixada por 24 horas, por 12 horas. Essa mão, ela precisa respirar, precisa desse contato pele a pele com essa mãe que tá amamentando. Então, é para alguns momentos, para somente algumas horinhas essa meia na mão desse bebê. E outra coisa bem importante, né, Thaís, é o elástico, né? Se ela for muito apertada, vocês podem esticar ela para ela perder o elásticozinho para não apertar essa perna, ou vocês podem abrir ela e colocar num copo, numa xícara, que daí ela vai laceando. Isso é muito importante vocês cuidarem no bebê de vocês nos primeiros dias e conforme eles vão crescendo, né? Eles vão crescendo, porque eles têm dobrinhas, né? Então, o que acontece com a meia? Ela fecha a circulação. O bom é testar essa meia antes e, como a Morgana falou, o algodão, o tecido algodão, quando você estica, ele tem furinhos, então ele permite que transpire e ele também é um tecido flexível que se ajusta ao corpo. Então a meia pode também ser usada de algodão. Cuidado os poliéster, que é um tecido que ele não vai aquecer o pezinho dele, ou a mão, luvinha, até mesmo as touquinhas, que a gente vai falar também. Ele mantém
tu soa, mas ele não mantém a temperatura do corpo. Então fica o pezinho gelado, mas suado. Isso aí. Né? E as mãos também. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, que a gente ama muito aqueles macacões com detalhes. Eu trouxe um modelo para vocês que ele tem detalhes, tem algumas aplicações, mas elas são aplicações costuradas. Eu vou abrir para mostrar que esse aqui ele tem uma gravatinha, mas ele é costurado. Quando eu abrir, ó, tá aqui no botãozinho. Então a gente adora aquelas pedrarias, nós adoramos pérolas, ter muito cuidado. O bebê recém-nascido, ele não tem como passar a mão para tirar essa pedra que caiu ou no olho, na boca, no ouvido. Então, se vocês optarem por macacões com detalhes, como é o caso desse aqui, que tem a gravatinha, tem aqui até um lencinho no bolso, que seja costurado, que seja bordado, bem preso, para que não ocorra nenhum acidente aí, nem alguma coisa que possa machucar o bebê. Isso aí. Aí depois ainda nesse kit a gente coloca os panos de boca, né? As toalhinhas ou paninhos com o nome do bebê. Lembrando que essas toalhinhas que tem o nome do bebê, elas vão ser para ajudar na limpeza da boca também, então tem que cuidar muito o tecido, né, Thaís? Porque tem algumas que tem um tecido mais grosso, mais firme e vocês não vão conseguir. E, se possível, também botar uma fraldinha de boca mesmo, um paninho de fraldinha, que é bem macio para esses primeiros dias, para esse primeiro momento, é bem importante. E também já vai auxiliar a mãe também na limpeza do peito, que a gente vai falar num outro vídeo também sobre a mala da mãe e vamos dar essa dica também desse paninho de boca. Isso mesmo. Tem alguns paninhos de boca no mercado que eles são engomados. A gente não recomenda esse porque ele não tem flexibilidade, ele é mais duro com a fricção, né? Passando no rostinho, pode ser que esfrega, pode ser que saia a pelezinha, ainda mais nos primeiros dias. Então, quando for organizar esse enxoval, toquem. Por exemplo, a gente tem alguns tecidos de inverno, que é o plush. O plush ele é um tecido mais grossinho, esse aqui ele tem até um trabalho, mas ele é bem macio. Então é um tecido que você toca, ele é gostoso, ele é flexível, a criança vai se sentir confortável. Assim como a roupinha que vai ser vestida, os acessórios também tem que ser macio, confortável, flexível, para que a criança consiga se sentir bem, porque a roupa ela influencia no humor das crianças, a gente sabe que eles podem chorar, né? Influencia muito no bem-estar, no choro excessivo, na criança que está inquieta, muitas vezes não dorme direito, tudo isso muitas vezes é questão da quantidade e do tipo de tecido que a gente está usando nessas roupas desse bebê. Então os tecidos de inverno, já falando sobre isso, né, Morgana, os tecidos de inverno para os recém-nascidos. O plush, que é um tecido mais grosso, tem uma textura, uma gramatura mais grossa. O 100% algodão para o verão, para a meia estação. E a lã em últimos casos, eu diria até uma malha fina, porque na maternidade, tem a temperatura da maternidade, né, Morgana? Eles ficam enrolados nos cobertores, nos coeiros, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, eles já estão vestidos em camadas. E aí tem essa parte de baixo, a primeira camada, que é o pijaminha que nós mostramos para vocês. A calça de body e a calça e o body. Então, mais o macacão, mais a mantinha, mais o coeiro, são 3, 4 camadas. Cuidar muito com a lã. O excesso de roupa também influencia muito na qualidade do sono, no bebê estando muito agitado, muito chorão. Às vezes eles ficam com brotoejos, que são eritemas na pele desse bebê, tudo em função de uma roupa que muitas vezes não transpira ou o excesso de roupa que esse bebê está usando, excesso de sapato, meia, luva, tudo isso vai interferir nisso e o bebê acaba ficando quieto e é coisas que incomodam, né? Se a gente adulto, quando tem uma brotoeja, uma coceira, fica inquietos, imagina eles que não sabem dizer qual é o motivo desse choro, né? Então tem que cuidar muito isso. E Morgana, tem assim alguma recomendação de quantidade de roupa de acordo com a temperatura? No caso da maternidade, como é que a gente faz esse cálculo, vamos dizer assim? O que acontece, Thaís? A gente normalmente diz que o bebê tem que estar com uma peça de roupa a mais do que a gente. Então hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, numa temperatura muito boa, super agradável e quente, né? Então esse bebê vai estar com o quê?
com um pijaminha de algodão, de preferência, tá? Dependendo da idade desse bebê, pode sim estar com uma manga curta, pode estar assim com uma perna de fora, tudo isso vai depender de que idade esse bebê tem. Ah, é um bebê recém-nascido? Então ele vai estar com o pijama completo, com a meia no pé e enroladinho num coeiro de algodão que deixa transpirar também, né? As mantinhas a gente vai usar elas, mas normalmente mais pro final do dia, que é o horário que a temperatura começa a cair um pouquinho mais. Se a gente vai botar um tip-top mais fininho, que nem esse que a gente mostrou, então a gente vai deixar o tip-top e o pijama sem cobertas. A gente tem a opção também, de deixar ele só com o tip-top, mas aí a gente vai ter que avaliar essas costuras, a gente vai ter que avaliar o bordadinho, a emenda da costura. Esse aqui a gente não consegue usar porque ele tem uma emenda, então essa emenda nessa costura vai acabar coçando e deixando esse bebê irritado. Se ele fosse todo ele liso, a gente conseguiria usar só o tip-top sem nenhum problema. Ó, como é o caso desse aqui, Morgana, mostra. Isso aí, ó, esse aqui, ó, sem nenhuma emenda, ó, a gente consegue usar só ele no verão. Tudo bem. Falando em coelhos, que a Morgana estava já comentando, os coelhos, gente, qual é o tamanho do coelho, né? Como é que funciona o coelho? Como é que deve ser usado? Ó, esse é um coelho, ele é 70 centímetros por 70, é um coelho de flanela, e esse coelho ele vai ser usado entre o bebê e o cobertor. Por que nós recomendamos? Bem gostoso, né? A flanela é bem macia, dá vontade de ficar enroladinho, né? Por que a gente recomenda? Porque tem cobertores no mercado que às vezes tem mistura nos fios poliéster ou outras fibras. E esse cobertor pode sim trazer alergia, né, pro bebê. Que até tu chamou do nome edemas. Eritemas. Então, a Morgana chamou o nome eritemas. Então, isso pode acontecer e a gente não sabe se o bebê vai ter alergia ou não. Então, a gente recomenda que tenha até 2 no enxoval. Tá excelente, não precisa de mais quantidades, a não ser que seja o inverno, de repente aqui no sul, como é muito frio, e a gente precisa, é um clima úmido, a gente precisa de máquina de secar, então pode ser até 3, mas tranquilo, para outras regiões 2 tá bom, né, Morgana? A gente vai usar por um tempo, então é que eles também não ficam o tempo todo enrolados, né? Sim. Esse é o kit, a gente tá bem focada no kit da maternidade, depois tu corta, Morgana. Já me perdi. E aí, pessoal, as mantas a gente também tem um tamanho, né? Que é muito importante esse tamanho, né? Que o tamanho dela é 1 metro por 80. Tem umas que são maiores, que nem essa aqui que a gente vai mostrar pra vocês. Essa aqui é 1 por 1, ela é bem maior. E o melhor mesmo, mais confortável para enrolar eles, Morgana, é essa 1 por 80 centímetros, né? Isso aí, eles ficam mais apertadinhos, mas né? a gente faz envolve eles naquela forma de charutinho, que daí nos primeiros dias eles gostam de ter essa sensação do útero, né? E para amamentar, fica bem mais fácil. Isso aí, para amamentar, Thaís, eu sempre indico que seja esses aqui de flanelinha, ou mais né? fininho. Ou mais fininho, que é melhor para esse processo. Porque o que acontece? Se a gente enrolar nessas mantas grossas, o bebê vai suar um monte e aí vai acabar não mamando tudo que precisaria mamar, não vai mamar o suficiente. Então, o ideal é sempre nos coelhos. No coelho, enroladinho. Isso aí, ótimo. Enroladinho. Quer mostrar isso? Sim. Vamos mostrar esse cobertor aqui. Que esse cobertor é para vocês não levarem para maternidade. Por quê, pessoal? Ele é um cobertor bem grandão, bem grosso. A gente não consegue enrolar esse bebê fica longe dessa coberta, acaba não conseguindo se aquecer o suficiente. E sem contar que se muitas vezes vocês colocarem esse cobertor junto com uma outra mantinha, ele pode escorregar porque ele tem um lado dele que é mais fino. Então, muito cuidado as mães quando forem sair, que for muito inverno, for muito frio, na hora de sair, né, Thaís? Às vezes elas saem sozinhas, ou às vezes querem colocar em cima do bebê conforto, também não dá certo. Não dá certo. Sai com muita bolsas, né? São bolsas, é o bebê, a tua bolsa. Tu tem ali toda semana, tem que ir no pediatra, todo mês tem que ir no pediatra. Então não dá, esse cobertor é pra ficar em casa. Tem que pensar também, quando vai organizar esse enxoval, na praticidade. Isso aí. Esse cobertor o acessório, ele vai acompanhar a rotina da casa, a rotina da mãe, né? Isso aí, bem e daqui a pouco mesmo.
A mãe também não tem um acompanhante depois, né? Vai ficar alguns dias sozinha, então fica difícil mesmo. Esse cobertor é um cobertor pra gente deixar no berço, em casa sempre. Em casa. Isso aí. Até porque é uma questão de higiene também, né? Isso, Então, pra não ficar dar limpinha toda tem hora. que ser separado, né? Isso aí. A gente tem que ter muito cuidado com o bebê. A gente vai falar também, pessoal, das fraldas, a quantidade de fralda para vocês levarem para a maternidade. Nesse momento de pandemia, as altas são muito rápidas e muito precoces, né, Thaís? Então, vocês vão ficar em torno de 24 a 36 horas internadas, quando muito 48 horas, mas isso é algo bem raro. Mesmo que vocês ficarem 48 horas internadas, de 3 a 4 kitzinhos de roupa vai ser o suficiente e ainda vai sobrar. E as fraldas da marca que vocês desejarem e optarem, de 20 a 28 fraldas. Então, às vezes tem uns pacotinhos já com essa quantidade certa de fralda, é o que vocês vão levar dentro. E uma coisa que a Thaís falou que foi os saquinhos, né? O que a gente pode fazer nesse saquinho? Ele pode ser de plástico, ele pode ser uma sacolinha, ele pode ser um saquinho assim que nem esse. E aí vocês identificam primeira, segunda, terceira roupa. Que daí, se é o pai que vai separar, o pai já sabe que a primeira é aquela. Se for qualquer outra pessoa que vai separar, já sabe que aquela é a primeira roupa que a mãe quer botar. Isso fica mais fácil e prático para todo mundo que está ali no hospital. E quanto à identificação, Morgana, tem que ser o nome do bebê, o nome da mãe. Isso aí, a gente coloca o nome da mãe completo, o nome desse bebê e aí primeira roupa. Tudo bem. E deixando uma dica para vocês aqui, como consultora de enxoval, a primeira roupa deve ser aquela que ele vai nascer, no primeiro dia. Então, lembrando que vai ser o dia que vai ser tiradas as fotos. Hoje não dá mais para visitar, né? Mas antes dava para visitar. Então, assim, a roupa, aquela que vocês querem, utilizem no primeiro dia. Aquela que a gente separa para ser a primeira roupinha, que antigamente, né, se dizia sair da maternidade, mas não é saída, é entrada, gente. Então, separa aquela roupa especial pro primeiro dia. Que é esse dia que a gente vai tirar as fotos deles. Que, né, vai mandar para todo mundo no grupo da família. É verdade. Então essa dica eu deixo para vocês, tá bom, mamães? Façam uma troca. É. E agora